E o engraçado é que em outras lives aqui, vocês que me acompanham, sabem que eu já falei que o Vasco começou bem o ano. O Vasco jogou com o esquema 5-3-2 defensivo e 3-5-2 na fase de criação, com um elenco bem organizado. Ramon Dias tinha encontrado nesse esquema a forma de tentar privilegiar um pouco mais Dimitri Payet. Não tinha jogadores de lado de campo, por isso tentou preencher um pouco mais o meio de campo, mas desde a partida contra o Marcílio Dias, depois a quase eliminação para o Água Santa, e aí o empate e a derrota contra o Nova Iguaçu, isso aí fez com que o Vasco desandasse. Mas você tem um culpado pela eliminação diretamente no jogo, e aí eu vou falar o extracampo. Esse cara é o Ramon Dias. E aí você me pergunta, mas o JP, será que o Ramon tem que ser demitido? Eu acho que não. Não acho que tem que ser demitido. Eu acredito que o Ramon Dias entende muito mais de futebol do que ele apresentou nesses últimos jogos em termos táticos. Ele, por exemplo, escala o Vasco antes da partida com Medel de volante, abandona o esquema com 3 zagueiros, Galdames, que é o jogador de meia com menos intensidade possível, e Praxedes, que é um jogador que o torcedor vascaíno não quer nem ver mais pintado de ouro. O Maracanã inteiro xingou o Praxedes aos 20 minutos do segundo tempo, mas é um jogador do agrado do Ramon Dias. E enquanto eu estava indo para o Maracanã, enquanto eu estava a caminho do estádio, eu conversava nos grupos dizendo que era uma temeridade. Primeiro, num calor absurdo, botar um meio-campo muito lento. Segundo, um meio-campo sem intensidade nenhuma e um prenúncio de uma tragédia que aconteceu. Se o primeiro jogo foi ruim, o Vasco conseguiu sofrer. O segundo jogo foi muito, mas muito apático, um time sem vontade, sem organização, sem repertório ofensivo. Mas antes da gente falar sobre o time, eu queria ouvir alguns trechos que a gente separou da coletiva do Ramon Dias, que, assim como a sua escalação e as suas modificações durante o jogo, foram frases bem infelizes. Ele começa dizendo que ficou orgulhoso da equipe depois de uma eliminação contra uma equipe de Série D, o que mostrou que o Ramon Dias talvez ainda não conheça 100% a grandeza do Vasco, como viu que o Ramon tem para dizer. Eu estou orgulhoso do equipo, do clube, porque dentro del tiempo que está por ahí en estos dos últimos partidos no fue el Vasco que todos pretendíamos, que pretendían ustedes y pretendíamos nosotros. Y también los jugadores, porque los jugadores no saben que podemos dar más, podemos jugar mejor. Creo que todos estamos desilusionados por el partido, estos 2 partidos que jugamos. Creo que podíamos haber jugado mucho mejor, todos lo sabemos, porque Vasco juega mejor. Por ahí encontramos un rival que se agrupó bien atrás, estuvo bien, pero nosotros potencialmente de mitad de cancha para adelante no fuimos claros, no encontramos el juego. Pois é, então Ramon Dias disse que estava orgulhoso da equipe, que em 3 jogos contra o Nova Iguaçu, a contar pela Taça Guanabara, o Vasco perdeu 2, empatou 1. Não dá para estar orgulhoso, né, Ramon? A sua escalação foi bem ruim, você mexeu pior ainda, deixando o Payet, por exemplo, de ponta esquerda durante 75 minutos, demorou a organizar o meio de campo, e pelo menos no segundo trecho que a gente separou, ele admitiu, fez essa meia-culpa de que quem falhou foi ele, e realmente nesse jogo não tem como defender. Falló el entrenador, seguramente, que el más responsable de todo soy yo, seguramente el que más falló fui yo, no tanto los jugadores, pero son responsabilidades que hay que asumirlas, pero sí me gusta todo el público, toda la gente, lo que es Vasco, lo que significa, lo que es el club, lo que es para el ambiente futbolístico de Brasil. Eso queda, que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir trabajando. Yo le pido nuevamente disculpas a la gente porque todos estábamos ilusionados de jugar la final, pero el fútbol tiene estas cosas. E o Vasco não chega à final do Carioca há bastante tempo, e com todo o respeito do mundo à excelente equipe do Nova Iguaçu, o Vasco deveria ter vencido essa partida. E a fase ofensiva também é um problema grave do Vasco. O Vasco investiu caro no Adson, por exemplo, que é um jogador de ponta do campo que ainda não conseguiu render tão bem assim.
Tem David no seu elenco, que é um jogador que pode auxiliar, pode ajudar, mas também não é aquele ponto que o jogador que o Vasco espera. E os problemas ofensivos são muito grandes e isso foi identificado pelo Ramon, porque o Vasco praticamente não criou na partida, teve uma ou duas chances de perigo, talvez um chute do Payet no primeiro tempo e um cabeceio do Sforza no segundo. Muito pouco, e o Ramon também comentou sobre esses problemas ofensivos. Jugadores internos, y yo estoy contento con el plantel. Tenemos que mejorar, ya digo, para mí, que yo fui atacante, lo que me quedó la duda es de mitad de cancha para adelante. Es lo que me quedó, que el equipo no estuvo como otras veces. Por eso tuvimos muy poquitas ocasiones, pero bueno, eso lo voy a corregir, lo vamos a corregir como lo hicimos del inicio de que estábamos acá. Ele diz que os problemas ofensivos ali são o que realmente preocupa o Ramon. Mas eu não acho que é só isso. Hoje o Vasco é uma equipe que começou organizada defensivamente, mas que desde o início do ano mostra uma lacuna grande na posição de volante. O Vasco perdeu o Paulinho e o Jair, que eram jogadores da posição, mas que também não eram de pegada. O Paulinho é um jogador que daria mais intensidade a esse time, faz bastante falta ao Vasco, mas o Jair também não era essa equipe. E aí contratou o Sforza, que é um jogador mais técnico de passe, o Galdames, que é quase um meia, não é um jogador de intensidade, não à toa, não conseguiu se firmar na Europa. E aí tem de opções Zé Gabriel, que a torcida do Vasco sabe que não é um cara de muita marcação, já não é mais do agrado, Matheus Cocão, que é uma das opções, e só. E Praxedes, enfim, são jogadores que o Vasco não pode contar para a posição de camisa 5. E isso é um erro de planejamento que, para mim, o Ramon Dias, no último trecho que a gente separou, acabou dando uma letra ao Alexandre Matos, que é o diretor executivo, que depois da fala do Ramon a gente vai comentar sobre o trabalho dele também, que até então é preocupante. Já hemos hablado com o clube, le he dicho al jugador que quiero e ojalá que se pueda hacer. E ele diz na fala dele que ele pediu ao clube um volante antes desse trecho, e que ele pediu ao clube tomara que seja contratado. Então, o Vasco precisa sim de um camisa 5, é um dos times que mais concede finalizações aos adversários. A equipe do Nova Iguaçu chutava o tempo inteiro da entrada da área, com um esquema com 5 ou no esquema com a linha de 4 jogadores. O Vasco concedia isso porque não tem jogadores dessa característica, e isso é muito, na minha visão, um problema de organização de elenco do Alexandre Matos, um cara ultra vitorioso no futebol brasileiro, mas que no Vasco da Gama até então não faz um trabalho tão bom assim. Um elenco desequilibrado, um elenco que tem lacunas. Por exemplo, o Vasco não tem um ponta para ser titular. Hoje talvez o Adson seja, mas o torcedor do Vasco entende que ele não é o cara pronto. Não tem um camisa 10 reserva para o Verratti, e isso é uma montagem de elenco bem ruim, feita pelo Alexandre Matos até então. É porque o parâmetro do último trabalho também foi muito baixo, e aí a torcida esperava que fosse um trabalho um pouco mais organizado, o que não acontece.